Boa noite a todos. Nós estamos felizes porque nós estamos na casa do nosso Deus e, como você pode ver, nós estamos aqui sem máscaras porque estamos somente os que estão participando desta programação. Nós pedimos licença para entrar aí até o seu lar. Nós temos com certeza muito motivo para poder agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele nos concede. E por isso nós convidamos você para mais uma noite de louvor e adoração, cantando conosco o hino do CD Adoradores, Nas Mãos do Oleiro. Vamos cantar com toda alegria e entusiasmo. Em tuas mãos eu sou pó, nenhum valor, barro sou. Sou eu pra questionar tuas mãos a me moldar. Tu és Deus, artesão de mim. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Tuas mãos eu sou, nenhum valor, barro sou.
Mesmo nós estando nas mãos desse grande oleiro, Ele nos restaurando, e nós passando a viver uma vida digna de ser um vaso dEle, o nosso viver, nosso mundo, a gente não tem como negar que está passando por um momento tão turbulento, tão triste. E muitas vezes a gente anseia, a gente clama pelo milagre do céu. E às vezes também esse milagre parece que não chega, né? A gente ora, a gente pede que Deus resolva essa situação toda, mas Deus tem um momento certo de agir. Então, se você está clamando por um milagre, não desista, não desanime, porque Deus, o Deus dos milagres, já está agindo em seu e meu favor, em favor de todos aqueles que creem nele. Tenha certeza disso. Deus que fez o céu, Senhor do impossível, Rei de Israel. Porém confesso que pedi milagres que jamais me aconteceram. Já li no Salmo que és meu bom pastor, nada vai me faltar. Mas Pai, me ensine porque o vale da sombra no Salmo está. Eu te peço um milagre, de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro Senhor do impossível, Rei de Israel. Porém confesso que pedi milagres que jamais me aconteceram. Já li no Salmo que és meu bom pastor, nada vai me faltar. Pai, me ensine porque o vale da sombra no Salmo está. Eu te peço um milagre, de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro um milagre, de aceitar que se faça a vontade do Pai. Eu te peço um milagre, de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro um milagre, de aceitar que se faça a vontade do Pai.
Amém? A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Continuemos em adoração e em louvor, cantando o hino de número 193, Creio em Milagres. Criação de Deus eu vejo o seu poder, e quem contempla a linda flor milagres pode ver. Creio em milagres, pois Cristo me salvou. Tão grandioso é o poder que assim me transformou. Minha alma escura se abriu à luz do Salvador. Creio em milagres, pois tenho Deus de amor. De Deus o amor, poder real, milagres fez em mim. Perdão, felicidade, paz eu tenho agora, enfim. Creio em milagres, pois Cristo me salvou. Tão grandioso é o poder que assim me transformou. Minha alma escura se abriu à luz do Salvador. Creio em milagres, pois tenho Deus de amor. Divino Pai, em seu poder renova o coração, e no milagre de amor opera a salvação. Creio em milagres, pois Cristo me salvou. Tão grandioso é o poder que assim me transformou. Minha alma escura se abriu à luz do Salvador. Creio em milagres, pois tenho Deus de amor. Amém. Assim como estás, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Santo Deus, eterno Pai, a Ti a nossa gratidão, nosso louvor, Senhor, pois só Tu és digno disso, Senhor. Nós estamos aqui agradecidos porque se estamos vivos hoje é porque a Sua maravilhosa graça se renovou essa manhã e sobre nós, Senhor. Viemos Te pedir que o Senhor esteja conduzindo a nossa vida, que a nossa vida seja conduzida por Ti, e que a todo momento possamos saber que o Senhor está ao nosso lado e que o Senhor nunca vai nos deixar desamparados, Senhor. Sabemos os problemas e as dificuldades que esse mundo tem vivido, mas entregamos, Senhor, a nossa vida, o nosso viver a Ti, e que o Senhor faça o melhor de acordo com a Sua santa e boa vontade, Senhor. Acampe ao nosso redor tudo isso que lhe pedimos e lhe agradecemos. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Nós vamos continuando por aqui, porque agora nós
daremos continuidade à nossa adoração ao nosso Deus através dos dízimos e das ofertas. Este é o momento separado para que você aí na sua casa separe, continue adorando a Deus com os recursos que Deus tem lhe concedido. E de que forma você poderá estar fazendo isso? Você pode estar usando o aplicativo, né? O aplicativo ServeMe, que com certeza você já conhece. Mas caso você tenha alguma dificuldade ou não tenha acesso a este aplicativo, você pode estar separando os seus dízimos e as suas ofertas e procurando assim um dos anciãos da igreja aqui do Inocop para assim poder entregá-lo e adorar a Deus desta forma também. Então, agora nós convidamos de novo a equipe de louvor para que nós cantemos este hino de entrega desses valores, né? E dos dízimos e das ofertas ao nosso Deus. De bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso em gratidão vou devolver com meu louvor, devolver em adoração, vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração, vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por todas as dádivas vindas das suas mãos. Grande Deus, nós te adoramos porque o Senhor é bom e porque as tuas misericórdias têm se renovado e têm sido derramadas em nossas vidas. Obrigado pelos seus cuidados, pelo seu amor. Obrigado porque em meio a tantas dificuldades o Senhor não tem e jamais nos desamparará. O Senhor tem cuidado dos nossos irmãos que estão agora em seus lares, que o Senhor estenda as suas mãos poderosas sobre eles, sobre cada família que nós representamos aqui na igreja do Inocop, na igreja central, na igreja do Rosa Garcia, na igreja do Santa Rita, cada pessoa, cada família, que todos nós possamos sentir a sua paz, que todos nós possamos desfrutar do seu cuidado e que possamos permanecer alicerçados na sua palavra e na sua promessa de que, muito em breve, este mundo e o mal terá um fim e nós estaremos para sempre com o Senhor nas mansões celestiais. Continua com o decorrer desta programação, nos ajude nesta noite e nos dê, desde já, uma semana de paz abençoada e na sua presença nós oramos em nome de Jesus. Amém. Olá, muito boa noite para você que, apesar de tantas atrações e opções, você fez a melhor escolha, que é estar conectado, não só nessa transmissão, mas com o bom Pai do céu. Nos 4 evangelhos na Bíblia, a gente encontra ali a história de um cego. Aquele pobre homem jogado à beira de uma estrada, levando a vida do jeito que ele conseguia, mendigando o seu pão, a sua subsistência. E certo dia ele escuta um burburinho diferente, e ele pergunta a certas pessoas ali que estavam passando por perto: o que está acontecendo?
E essas pessoas dizem: é Jesus que está vindo, vai passar aqui pertinho. E esse homem já conhecia a fama de Jesus, a boa fama dele. Então esse homem não se contém e sem saber a que distância Jesus estava, clama: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas Jesus ainda estava um pouco longe dali. E ele percebeu que não teve resposta da sua prece, do seu clamor. E mais uma vez ele, um pouquinho mais alto, diz: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ali agora essas pessoas ouviram e começaram a se incomodar, porque aquele cego estava incomodando, entre aspas, né? Mas ele não se importou com as pessoas mandando ele se calar. E de todo o seu pulmão ele clama: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí Jesus ouviu. Mas Jesus já tinha ouvido, Jesus sabia da existência daquele pobre homem ali. E Jesus chega perto daquele coitado e ironicamente pergunta: o que você quer? E o cego, simples, curto e grosso: eu quero ver. Muitas vezes no nosso viver a gente clama, parece que Jesus não ouve. O inimigo, com as suas vozes ao nosso redor, manda a gente se calar, dizendo: você já foi longe demais, você já está afundado aí, Jesus não vai te ouvir. Mas que você não dê ouvido a essas vozes, que você possa ouvir a voz maior do Mestre Jesus: eis-me aqui, o que você quer de mim? E a história não termina aí, não é mesmo? Aquele cego é curado e Jesus disse: vai e conte para os seus. Que isso possa ser uma realidade na sua vida também. Quando Jesus operar um milagre, qualquer um deles, os menores que sejam, os grandes, que você não se contenha para você, que você espalhe, que você anuncie o amor desse Jesus, porque Ele realizou e realizará muitos milagres no nosso viver ainda. Lá no canto da estrada, já cansado de sofrer, pobre homem lamentava sua sorte de viver. Quando em meio ao desespero já pensava em desistir, numa curva do caminho vinha alguém pra lhe acudir. A esperança então sorriu, uma porta se abriu, pois Jesus sentiu a dor de alguém que nunca viu. A esperança então sorriu para aquele sofredor. O mestre devolveu-lhe a vista e deu a luz do seu amor. Se o futuro é incerto, se o medo quer vencer, não desista, vá em frente, vá em busca de poder. Sempre existe uma saída, uma chance de vencer. Quando Cristo se aproxima, tudo pode acontecer. A esperança então sorriu, uma porta se abriu, pois Jesus sentiu a dor de alguém que nunca viu. A esperança então sorriu,
para aquele sofredor. O Mestre devolveu-lhe a vista e deu a luz do seu amor. O Mestre devolveu-lhe a vista e deu a luz do seu amor. Obrigado, Edvanei. Obrigado, equipe de louvor. Obrigado a você que está nos assistindo. Nós damos mais uma vez as boas-vindas a todos os nossos irmãos de todo o Distrito Central, de todas as 4 igrejas que fazem parte do nosso distrito, e também a todas as pessoas que estão nos assistindo, mesmo não fazendo parte do Distrito Central de Tatuí. Todos vocês são bem-vindos e nós agora, como já foi anunciado, entramos na sua casa para louvar ao Senhor junto com você. Convido você a tomar a sua Bíblia, onde quer que você esteja, onde quer que você possa ler a sua Bíblia, seja no celular, seja no seu exemplar físico. Por gentileza, abra a palavra do Senhor no capítulo 4 do livro de Esther. Nesta noite nós vamos fazer um estudo na palavra de Deus sobre um tema importante, um tema muito importante. Talvez você até já tenha me visto compartilhar esse estudo em outro lugar, mas eu decidi fazê-lo novamente agora para que a gente possa entender a relevância desse assunto, especialmente nos momentos complicados em que nós vivemos. Capítulo 4 do livro de Esther, nós vamos ler os versículos 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Eu li apenas o 14, mas o 13 também fala sobre esse mesmo contexto. Essa história nós vamos voltar a ela daqui a pouco, mas antes eu gostaria de conversar um pouco com você sobre um assunto que já foi cantado aqui nesses últimos minutos. Uma pergunta que eu faço a você: por acaso alguma vez na sua vida você já viu um mar se abrindo, um rio se abrindo? Alguma vez você já viu na sua vida, presenciou visivelmente um cego sendo curado, assim como a música que o Edvanei cantou? Alguma vez na sua vida, até o momento, você já viu um morto sendo ressuscitado, alguém que já havia morrido voltando a viver? Você já teve a oportunidade de ver fogo caindo do céu, literalmente? Você teve a oportunidade de já ver, em algum momento, comida se multiplicando? De verdade, às vezes nós dizemos que a comida se multiplica no junta-panelas da igreja, mas às vezes a gente fala isso brincando. De verdade, você já viu comida sendo multiplicada, como nos dias de Jesus? E você já viu alguma vez, sem nenhum efeito especial, sem nenhum ilusionismo, alguém caminhando sobre as águas? Talvez a sua resposta, ou as respostas que você deu aí na sua mente, tenham todas sido não, tenham todas sido negativas. Talvez, possivelmente, provavelmente, você nunca tenha visto nenhuma dessas coisas que nós costumamos chamar de milagres. E talvez, eu vou dizer uma coisa para você, talvez você passe, não estou dizendo que vai ser assim, mas talvez você passe o resto da sua vida sem ver um milagre.
pelo menos aquilo que nós entendemos como milagre. Por essa razão, muitas pessoas chegam à simples conclusão, a conclusão objetiva, curta e grossa, de que milagres não existem. Mas será que milagres não existem pelo simples fato de eles não ocorrerem com frequência? Será que o fato de nós não vermos milagres com tanta frequência faz com que eles não existam? Nós entendemos que não. De acordo com a palavra de Deus, nós entendemos que uma coisa não tem a ver com a outra. Mesmo assim, permanece a pergunta: se milagres existem, por que é que nós não vemos os milagres acontecendo com tanta frequência? É uma pergunta que nos intriga. Para a gente poder entender esse assunto, que é um assunto difícil a princípio, mas que se demonstra simples depois, vamos começar com o mais básico, com o mais basilar, o mais fundamental de tudo, que é a definição de milagre. Nós vamos colocar aqui na tela a definição que um dos dicionários mais conhecidos da língua portuguesa apresenta para milagres. Então, de acordo com o dicionário Awais, milagre é um ato ou acontecimento fora do comum. Vá prestando atenção nas palavras que nós temos aqui. Fora do comum, inexplicável, pelas leis naturais. Então, aqui nós temos alguns indícios interessantes a respeito do que seja milagre. Então, perceba que, primeiro, milagre é alguma coisa fora do comum. Milagres não são vendidos de bandeja na feira. Você não sai no meio da rua tropeçando em milagres. Eles não acontecem a qualquer momento. Eles são algo fora do comum. São coisas extraordinárias. As coisas que acontecem todos os dias na sua vida são ordinárias. Você pega o ônibus, você vai para o seu trabalho, você vê as coisas acontecendo ao seu redor, carros passando, as árvores balançando com o vento. Essas coisas normais que acontecem na sua vida todos os dias são coisas ordinárias. Uma coisa extraordinária é algo que foge completamente daquilo que nós estamos acostumados a ver. Portanto, um milagre é algo raro. É algo raro. Por definição, milagre é uma coisa rara. Olha que interessante. O milagre, como nós acabamos de ver, portanto, ele não segue o fluxo natural das coisas. Ele é uma coisa sobrenatural. Eu vou dar um exemplo aqui. Se eu pegasse o seu celular, o celular no qual talvez você esteja assistindo esta transmissão, ou talvez a sua televisão, ou talvez o seu computador, e eu fizesse uma coisa muito amigável com o seu computador, com o seu celular, se eu pegasse esse celular, computador ou televisão, e soltasse aqui neste momento, deixasse ele cair, e você veja o quanto eu estou sendo amigável com você. A tendência natural das coisas seria que esse aparelho ele caísse no chão e se espatifasse, se fizesse em 1000 pedaços. Talvez o seu celular resistente não quebrasse, mas as outras coisas possivelmente se quebrariam. Essa é a ordem natural das coisas. Agora, se eu soltasse o mesmo aparelho, e em vez de cair, ele subisse, imagina, você sairia correndo no mesmo momento, assustado, porque você nunca viu alguma coisa dessa natureza. Seria algo sobrenatural, algo extraordinário, algo fora do comum, nunca visto antes. Isso, portanto, seria um milagre. Alguns dizem que os milagres, eles rompem as leis da física. Deus se utiliza do milagre para transgredir uma lei da física que Ele próprio criou. Mas não é necessariamente assim que acontece. No caso que eu acabei de mencionar para você, Deus não estaria necessariamente rompendo a lei da gravidade. Poderia ser que um anjo, invisível aos nossos olhos, pegasse naquele momento o seu aparelho e o puxasse para cima, ou seja, não seria um rompimento, a lei da gravidade continuaria existindo, mas por ser algo nunca visto
pelos olhos humanos, poderia ser considerado milagre, porque foge da normalidade das coisas. Mas perceba que algumas perguntas continuam surgindo na nossa cabeça. Se milagres não são tão frequentes, se eles são ocorrências tão raras assim, como nós estamos vendo, por que é que quando nós folheamos a Bíblia, nós olhamos a palavra de Deus, nós temos a impressão de que a Bíblia está repleta de milagres, de que existe um milagre após o outro na palavra de Deus? Você lê uma história, tem milagre, lê outra história, tem milagre, lê outra história e tem milagre também. E aí a impressão que nós temos é que nos tempos bíblicos os milagres aconteciam e hoje em dia não acontecem mais milagres. Essa é a impressão que nós temos. Mas eu quero dizer para você que essa é uma falsa impressão. É preciso que você entenda o seguinte: a palavra de Deus, a Bíblia, ela é um resumo da história da redenção. Não existe na Bíblia, não está na Bíblia todos os detalhes, não estão na Bíblia todos os detalhes da história humana. Existem muitas coisas que não estão na Bíblia. A Bíblia é um resumo. E como um resumo, ela condensa as histórias. Então dá a impressão que, como os milagres estão todos juntos ali, aconteceram um depois do outro, todos de maneira bem próxima. Mas quando nós estudamos um pouco mais profundamente a história bíblica, nós percebemos o seguinte: os milagres dos tempos bíblicos, eles se concentraram em três grandes períodos, em três períodos principais da história. O primeiro deles foi nos dias de Moisés e Josué. Então, quando Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel, e depois Josué assumiu o lugar de Moisés, muitos milagres aconteceram. O mar se abriu nos dias de Moisés, depois o rio também se abriu nos dias de Josué, coisas maravilhosas acontecendo, fogo sobre o monte Sinai, trovões, Deus escrevendo com o seu próprio dedo os 10 mandamentos e assim por diante, a água saindo da rocha, pão caindo do céu, vários milagres acontecendo. Mas depois que aconteceram esses milagres e o povo de Israel entrou na terra prometida, houve um bom período da história de Israel em que não houve milagres. Vários e vários anos sem milagres. E durante esse tempo nós tínhamos pessoas que clamavam a Deus, pediam a Deus, buscavam ao Senhor, mas não viam milagres. Muito tempo depois, houve outro período de concentração de milagres, que foi os dias de Elias e Eliseu. Nos dias, na época desses dois profetas, nós vemos de novo muitos milagres acontecendo. Elias ora e cai fogo do céu. Eliseu é usado por Deus ali para várias coisas. Uma vez ele amaldiçoou alguns jovens ali que estavam desrespeitando as coisas sagradas, e aqueles jovens foram devorados por uma ursa. Então perceba que houve uma concentração de milagres também nos dias de Elias e Eliseu. Então depois nós temos mais um longo período da história sem milagres. E existe depois outra concentração de milagres nos dias de Jesus e dos apóstolos. Se você pegar a sua Bíblia, no livro de Mateus, e você virar uma página antes do livro de Mateus, é capaz de que nesse intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento, existe uma página em branco na sua Bíblia. Nas Bíblias mais antigas havia uma página em branco. Talvez na sua Bíblia, uma edição mais atual, não haja na sua Bíblia essa página. Mas, de qualquer maneira, eu quero que você tenha noção de que entre o Antigo e o Novo Testamento existe um período de 400 anos. E nesses 400 anos nós não temos nenhum relato confiável de milagres que tenham ocorrido entre o povo de Deus. Então perceba, 400 anos apenas entre a finalização do Antigo Testamento e o começo
do Novo Testamento. Mas nos dias de Jesus nós temos uma explosão de milagres. Nós temos cegos sendo curados, mortos sendo ressuscitados, multidões indo a Jesus e sendo curadas de uma vez, pão se multiplicando, Jesus andando sobre as águas, demônios sendo expulsos e assim por diante. Então você percebe que aquela impressão que nós temos de que existe milagre em cada página da Bíblia é uma falsa impressão. Os milagres ocorreram em momentos específicos da história sagrada. E de acordo com as profecias, nós sabemos que antes da volta de Jesus, portanto próximo dos dias em que nós estamos vivendo, haverá outro momento em que muitos milagres vão acontecer. Uma explosão de milagres vai acontecer também antes da volta de Jesus. E aqui está um detalhe: esses milagres serão operados não somente por Deus, porque o inimigo de Deus também, com uma certa limitação, ele consegue operar milagres, e por isso é importante que você esteja preparado para saber discernir qual será o milagre de Deus e quais serão os milagres que o inimigo vai operar tentando enganar o povo do Senhor. Então, uma vez respondida essa questão de o que é milagre e qual é a frequência com que os milagres acontecem na história, surge ainda outra pergunta. Surge. Quais são os propósitos dos milagres? E aqui nós temos basicamente dois propósitos. O primeiro deles, preparar as pessoas para as novas mensagens de Deus. Sempre que Deus quer trazer uma nova mensagem para o seu povo, para a humanidade, geralmente Ele opera milagres para que as pessoas creiam naquele mensageiro que está trazendo a mensagem. Mas nem sempre acontece dessa maneira. De forma geral, ocorre assim. Ou para confirmar a fé das pessoas naquilo que o mensageiro do Senhor está pregando. Era o caso dos apóstolos e de Jesus também. Agora, outra pergunta importante. Se os milagres não são tão frequentes, se os milagres eles não acontecem a toda hora e a todo instante, como é que Deus atua no mundo? E como é que Deus responde às nossas orações quando nós pedimos a Ele alguma coisa, alguma bênção, alguma cura, alguma direção? Como é que Deus intervém no mundo? Como é que Deus intervém na história se os milagres não acontecem a todo momento? Qual é a maneira regular, a maneira normal, a maneira ordinária pela qual Deus atua? E aqui entra o conceito de providência. Providência é diferente de milagre. Nós não podemos confundir esses dois conceitos. Providência é o nome que se dá na teologia para a maneira soberana pela qual Deus conduz todas as coisas por meios naturais, por meios ordinários, por meios relativamente comuns, ainda que de forma incomum. Providência é quando Deus coloca as pessoas certas no lugar certo e no momento certo. Providência é quando as coisas elas vão se encaixando e você vai vendo um propósito maior de Deus por trás daquilo. É o que Romanos 8:28 diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você já tenha sentido isso na sua própria vida. Sabe quando as coisas vão se encaixando, quando você vai percebendo que existe um propósito maior conduzindo as coisas na sua vida? Eu percebo isso na minha vida, na minha própria conversão. A maneira como eu aceitei a Cristo, a maneira como eu me converti, um folheto que foi parar na porta da minha casa, ninguém me entregou aquele folheto, o vento trouxe um folheto todo sujo, amarrotado. Eu li aquele folheto, nem sabia que era da Igreja Adventista, me apaixonei pela Bíblia, comecei a estudar a Bíblia, comecei a procurar uma igreja, e a única igreja que era mais próxima da minha casa era justamente uma igreja adventista. Eu fui àquela igreja não porque eu quisesse ir a ela, mas era a única opção mais próxima de casa,
E eu fui àquela igreja, me apaixonei por aquela igreja, e quando eu fui batizado, ou bem próximo de eu ser batizado, eu descobri que aquele folheto que havia me levado à conversão era, na verdade, da igreja adventista, não necessariamente daquela congregação na qual eu estava sendo batizado, mas da mesma denominação. E a maneira como Deus conduziu as coisas, e como Ele tem conduzido as coisas na minha vida até hoje, mostram a providência do Senhor. Não ocorreu nenhum milagre nesse processo. Esse folheto não apareceu na porta de casa com uma labareda de fogo chamando a minha atenção, ou nada dessa natureza, mas a providência do Senhor foi conduzindo as coisas, de modo que hoje eu estivesse aqui pregando a palavra do Senhor, abrindo a palavra de Deus para você que está em casa. Talvez na sua vida você já tenha percebido isso, a providência do Senhor te conduzindo. Providência é quando Deus, mesmo que Ele não abra o mar, é quando Ele coloca uma embarcação no momento certo para você atravessar. Ainda que Deus não realize um ato sobrenatural para curar a sua doença, Ele pode conduzir os médicos a fazerem o melhor. E mesmo quando alguém não é curado, Deus pode usar a doença da pessoa para de alguma forma cumprir o seu propósito, glorificar o seu nome, fortalecer a pessoa, de modo que no fim das contas aquilo acabe sendo uma bênção para a própria pessoa. Existe uma declaração muito interessante de Ellen White, em que ela diz que se nós pudéssemos conduzir a nossa vida, se depois que nós chegássemos lá, ou chegarmos lá no paraíso, no céu, nós pudéssemos olhar para trás e ver a maneira como Deus nos conduziu, e tivéssemos a chance de conduzir de novo a nossa própria vida, nós conduziríamos nossa existência pelo mesmo caminho que Deus nos conduziu, porque Ele conduziu da melhor maneira. É só no fim da história que nós percebemos que o meio da história fez todo sentido. Agora, eu pergunto para você, não existe então possibilidade de milagres acontecerem, de nós vermos milagres acontecerem? Nós gostaríamos tanto de ver um milagre acontecendo na nossa frente, como as pessoas nos tempos bíblicos. Não existe essa possibilidade? Eu digo para você, claro que existe. Deus pode operar um milagre se na sua soberania Ele perceber que esse milagre é o melhor para a glória do nome dEle, para a sua vida, o melhor para a sua vida, o melhor também para toda a ordem do universo, porque Deus tem que harmonizar todas essas coisas. E se Ele vir que for o melhor, Ele pode e Ele fará um milagre na sua vida. Agora lembre-se, o milagre nunca é o plano A de Deus. O milagre sempre é o plano B. O plano A é sempre a providência. Peça por um milagre, mas lembre-se que Deus pode, antes de realizar um milagre, resolver a situação por meio da sua providência. Nós temos alguns exemplos bíblicos de providência, da providência de Deus. Por exemplo, quando nós vamos para o livro de Esther, aquele trecho que nós lemos no começo da nossa mensagem, nós não vamos ler nem relembrar toda a história de Esther, porque você deve conhecer, como um estudante, como um leitor da palavra de Deus, você deve lembrar da história de Esther. Mas é muito interessante como as coisas acontecem ali. A maneira como aquela rainha, a rainha da Pérsia, ela é destronada, e o rei da Pérsia começa a procurar uma outra rainha. E ele acaba trazendo para o seu palácio várias jovens daquela região, e uma delas é Esther, que era uma judia, era do povo do Senhor. Por alguma razão, o rei acaba se encantando justamente por aquela menina, aquela moça que era temente a Deus. Por alguma razão, aquela menina acaba se tornando a rainha da Pérsia. Depois de um tempo, um homem mau se levanta no reino, querendo destruir, querendo acabar com a vida de todos os judeus, de todos aqueles que faziam parte do povo do Senhor. E por providência de Deus, Esther estava no momento certo, na hora certa, no lugar certo, e ela tem a oportunidade de interceder junto ao rei pelo seu povo. No fim das contas,
aquele homem mau chamado Amã, que havia se levantado contra o povo de Judá, o povo de Israel, acaba sendo enforcado na forca que ele havia preparado para o tio de Esther, ou para o primo mais velho dela. As traduções aí variam um pouco. E o primo de Esther, chamado Mordecai, acaba assumindo o lugar desse homem mau. O povo de Deus não é morto, não é exterminado, e pelo contrário, acaba sendo elevado a uma posição de dignidade no reino da Pérsia. Quando você lê a história de Esther, você percebe a mão de Deus conduzindo a história do começo ao fim. Mas um detalhe interessante na história de Esther é que em nenhum momento do livro a palavra Deus é mencionada. O nome Deus não aparece no livro de Esther. E esse, inclusive, foi um dos motivos pelos quais alguns eruditos no passado queriam tirar o livro de Esther da Bíblia, porque como é que pode um livro não ter o nome de Deus? Mas os estudiosos chegaram à conclusão de que, apesar de o nome de Deus não estar neste livro, Deus está nele atuando do começo ao fim, nos bastidores. E talvez esse tenha sido o motivo pelo qual o autor do livro de Esther não tenha citado o nome de Deus, para mostrar como o Senhor atua nos bastidores. E é assim que acontece na nossa vida também. Às vezes você não vai ver Deus atuando de forma evidente na sua vida. Às vezes vai dar a impressão de que Deus está em silêncio para com as suas orações. Mas tenha certeza de que, assim como na história de Esther, Deus está atuando nos bastidores. Olha como Deus é maravilhoso. Deus é o ser mais exuberante do universo. Um ser que colocou tanta beleza nas flores. Um ser que colocou tantas cores nos animais, nos arco-íris, no céu e na terra. Um Deus que gosta de mostrar-se, de revelar-se, de mostrar a sua beleza. É ao mesmo tempo um Deus totalmente discreto. Deus é discreto. Deus atua nas sombras. Deus atua na discrição. Deus atua nos bastidores. Deus gosta de atuar quando ninguém vê, quando ninguém percebe. E é assim que Deus faz as grandes e melhores obras na nossa vida. Ainda hoje nós podemos ver histórias como as de José. Você se lembra de que José foi lançado num poço, ele foi rejeitado pelos seus irmãos e ele foi vendido para o Egito como um escravo. Mas Deus inverteu a história de José, de modo que José se tornou o primeiro-ministro do Egito, se tornou muito maior do que os seus irmãos e ainda esteve numa posição em que ele pôde salvar a vida dos seus irmãos. A providência de Deus inverte as coisas, ela cria desfechos fascinantes, impressionantes para o povo do Senhor. Ainda hoje Deus está atuando por meio da providência. O problema, o triste problema é que muitas vezes nós não confiamos na providência do Senhor. Nós não pedimos quanto poderíamos pedir. Nós oramos pouco, nós pedimos pouco, nós confiamos pouco. Mas Deus está pedindo que nós confiemos mais, Deus está esperando que nós confiemos mais, que nós peçamos mais, a fim de demonstrar a sua providência na nossa vida. Gostaria de terminar com uma história de um homem que ficou conhecido como o homem mais poderoso de todos os tempos. O nome dele, George Miller. George Miller não era um homem rico, não era um homem politicamente influente, mas ele ficou conhecido como o homem mais poderoso de todos os tempos, porque George Miller era um homem de fé, e ele confiava de forma incondicional na providência do Senhor. George Miller era um missionário que nasceu na Alemanha e depois migrou para a Inglaterra. E Miller, uma pessoa extremamente humilde, extremamente simples, tinha uma devoção tão grande ao Senhor que é dito a respeito dele que ele leu a Bíblia completa mais de 200 vezes. A maioria dessas vezes ele leu de joelhos. 200 vezes leu a Bíblia completa de joelhos.
E ao longo da sua vida, ele tinha o costume de registrar as suas orações. Ele anotava cada oração respondida. E ao longo de toda a sua vida, ele registrou mais de 50.000 preces respondidas. George Miller não apenas orava, não apenas estudava a Bíblia, mas ele praticava também o Evangelho. Ele fundou vários orfanatos por onde ele passou e cuidou de mais de 10.000 crianças órfãs, a maioria das quais havia perdido seus pais por conta de uma epidemia, semelhante à nossa, mas uma epidemia de cólera naqueles dias, naqueles tempos. Para George Miller, nada era mais importante do que a comunhão com Deus. É dito que certa vez ele estava no seu quarto, ele já era famoso naquela ocasião por causa das suas obras, ele estava no seu quarto orando ao Senhor, e a rainha da Inglaterra chegou para visitá-lo, queria conversar com ele. Estava lá no seu quarto orando, então uma das suas ajudantes bateu a porta e disse: Senhor Miller, a rainha está na sala esperando para falar com o Senhor. E veja só qual foi a resposta de Miller: diga à senhora rainha que agora não posso, pois estou falando com o Rei dos Reis e não vou atendê-la. A prioridade de Miller era a oração. Ele tinha uma confiança tão grande na providência de Deus, na providência divina, que ele fez um pacto com ele mesmo. Ele havia prometido que nunca pediria ajuda a ninguém que não fosse ao próprio Deus. Certa vez, o orfanato que Miller administrava havia amanhecido sem nenhum alimento para os mais de 1.000 órfãos que havia ali naquela ocasião. O desespero então tomou conta de todos os funcionários, mas Miller tranquilamente disse: não vou pedir nada ao ser humano, minha aliança é com Deus. Ele entrou de novo no seu quarto e fez uma simples oração. Ele disse: Pai dos órfãos, falta pão, em nome de Jesus, amém. Alguns minutos se passaram e várias carroças com pães passaram na porta do orfanato. O chefe daquelas carroças chamou George Miller e disse o seguinte: Senhor Miller, nós fomos entregar esses pães lá no palácio, lá para a família real, no castelo, mas eles disseram que os pães estavam muito assados, haviam passado do ponto, e por isso, para não jogar fora, nós resolvemos doar para o orfanato. Miller respondeu: não foram os pães que passaram do ponto, mas foi Deus que atendeu nossa oração e teve misericórdia de nós. Em outra oportunidade, outra situação semelhante a essa, não havia absolutamente nada para comer de manhã no orfanato, nem dinheiro para comprar alimento. Mesmo assim, Miller mandou colocar os pratos ali na mesa, sobre a mesa, e os copos também, os talheres também, e todas as crianças ao redor das mesas. Imagine você nessa situação. Naquela hora, Miller juntou as crianças, elevou os olhos ao céu e fez uma oração. E a oração foi a seguinte: Senhor Deus, obrigado por aquilo que nos darás para comer. Você teria coragem de agradecer por algo que você ainda não recebeu, ainda não está vendo? Essa foi a oração de Miller. É dito que logo depois da sua oração, alguém bateu a porta do orfanato, e era o padeiro da cidade. E ele disse o seguinte: Senhor Miller, eu não consegui dormir esta noite. De alguma maneira, senti que não havia pão aqui no orfanato e decidi fazer alguma coisa para vocês. Eu me levantei às 2 da madrugada, assei estes pães frescos e os trouxe para vocês. Alguns momentos depois, bateu à porta do orfanato o leiteiro, dizendo que a roda da carroça do seu carregamento havia quebrado justamente em frente ao orfanato. E ele decidiu deixar para as crianças o carregamento de leite para esvaziar a carroça e ter condições de levá-la até a próxima oficina, a oficina mais próxima, e providenciar o conserto. Quando nós confiamos sem reservas na providência de Deus, nós nunca ficamos desamparados. Eu gostaria de terminar essa mensagem dizendo para você
que Deus ainda atua pela providência. Mesmo em dias tão difíceis como os que nós estamos vivendo, Ele pode dirigir a sua vida, pode conduzir a sua vida. Mas você não vai ver a providência do Senhor se você não confiar. Por isso eu desafio você nesta noite: busque a Deus, ore a Ele com fé sincera. Lembre-se do texto de Romanos 8:28. Ouse pedir mais, ouse crer mais. E certamente você vai ver e vai sentir a mão invisível de Deus guiando todas as coisas, até as tragédias, até as coisas ruins que aconteçam na sua vida. Deus pode revertê-las em bênçãos no final das contas. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu convido você a orar comigo neste momento. Nós não vamos cantar o último hino, mas eu quero fazer uma oração com você. Neste momento, coloque diante do Senhor tudo que traz angústia ao seu coração e peça que Ele entre com a sua santa providência na sua vida. Fechemos os nossos olhos e oremos. Senhor, obrigado, porque a Tua providência continua atuando sobre a humanidade, sobre todo o planeta, sobre toda a história. Estamos passando por momentos dificílimos, Senhor, mas sabemos que Tu ainda estás no controle. Querido Deus e Pai, nós talvez não tenhamos todas as respostas ainda, talvez não tenhamos ainda todas as explicações, mas cremos na Tua providência. Por favor, Senhor, dirija a nossa vida, conduz todas as coisas, Pai querido, de modo que no fim das contas possamos louvar o Teu nome e Te exaltar e Te adorar pelo Senhor ter feito o melhor em nossa vida. Abençoa cada um dos queridos ao longo desta nova semana e que a Tua bênção, a Tua providência esteja com cada um de nós. Nós Te agradecemos e Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te dê uma excelente semana na companhia do Senhor. Amém.